Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Olá, bom dia. Está a começar o Direto ao Ponto de hoje. Vamos hoje lançar um olhar sobre a subconcessão dos serviços portuários em Cabo Verde, cuja consulta pública já começou. Lançaremos um olhar também à venda da participação da Caixa de Depósitos no Banco Comercial do Atlântico. Faremos uma avaliação deste processo na perspectiva de Cabo Verde e falaremos também da reunião, das recomendações saídas da reunião do Conselho de Comandos Alargado das Forças Armadas, que terminou com um conjunto de recomendações, como disse há instantes. Temos em estúdio aqui na praia o Celso Ribeiro, representante do MPD, e António Monteiro, representante da UCID. No SAL temos em estúdio também o representante do PICV, Demis Lobo. Vamos começar com este ponto 1, relativo à consulta pública que já decorre, portanto, para a consulta pública para a subconcessão dos serviços portuários, que já decorre. A consulta dura um mês. O Governo quer que a subconcessão abranja todos os 9 portos existentes no país por um período de 15 anos, devendo incluir tudo quanto tem a ver com o serviço de contentor e carga. A subconcessão, de acordo com a proposta do Governo, deverá abranger também parte do pessoal da Enapor. Que ganhos poderá esta subconcessão trazer ao país? Vamos começar por si, Sr. Deputado Demis Lobo, do PICV, que está nos estúdios do SAP. Bom dia. Muito bom dia, Sr. Jornalista Levi Salomão. Cumprimentar a si, aos nossos técnicos, aos colegas de painel, os colegas deputados António Monteiro e Celso Ribeiro, cumprimentar os nossos rádio ouvintes, cabo-verdianos e cabo-verdianos no país, na diáspora, fazer também um aceno de cumprimento a todos os pais neste dia do pai, não é? E, digamos, um apelo, portanto, esse dia é também um dia de reflexão, para a efetiva assunção das responsabilidades parentais, não é? Portanto, homenagear todos aqueles que assumem plenamente a sua condição de pai, pai presente, pai que acompanha, o pai que exerce a autoridade quando é necessário, mas também que estima, que acolhe, que abraça, e fazer um apelo aos demais pais que não assumem essas responsabilidades para que o façam, não é? Portanto, é sempre um dia de reflexão e de arrepiar caminho, vamos assim dizer, na perspectiva de uma paternidade responsável, presente e eterna. Entrando na questão que me coloca, Sr. Jornalista, nós, antes de mais, devemos dizer que se fizermos uma comparação entre este processo conducente à subconcessão dos serviços aeroportuários e o processo que levou à concessão dos serviços aeroportuários, portanto, agora estamos a falar dos serviços portuários, dos portos, da gestão dos portos, vamos notar aqui divergências de pensamento, de entendimento, de ação e de procedimento que efetivamente não conseguimos entender porquê. Pensamos que é positivo a opção por esta consulta pública, não é? O que não aconteceu na concessão dos aeroportos. Entendemos também que o fato do Governo manter a ideia de uma concessionária geral dos portos, que é a Enapor, e de se proceder a uma subconcessão dos serviços portuários é também uma ideia boa. Aliás, é a ideia que vinha de 2016, onde já estava praticamente concluída, como sabe, o processo de subconcessão dos portos, não é? Não se entende, por exemplo, ou porquê que este mesmo governo terá optado por uma concessão
dos aeroportos, afastando a então subconcessionária geral, que é a ASA, mas também é de sublinhar a opção por um concurso internacional, embora limitado por prévia qualificação. Também está aqui o governo a emendar a mão relativamente à sua prática, nomeadamente no que toca à concessão dos aeroportos, de ajustes diretos, não é? Por um período, portanto, pretende-se que essa subconcessão seja por um período de apenas 15 anos, não é? Uma vez mais contrariando a ideia que este mesmo governo defendeu relativamente aos aeroportos de uma concessão de 40 anos, não é? De 15 anos, embora haja sempre a possibilidade de se avaliar qual é que foi o nível de sucesso da subconcessão, dos investimentos, da melhoria dos serviços e, portanto, por esta via proceder a uma eventual renovação do contrato de subconcessão. Portanto, nós começaríamos, de facto, por sublinhar isto. Portanto, o governo, de certo modo, está a emendar a mão relativamente às suas práticas de ajustes diretos, de ausência de concurso público, de concessões muito alargadas no tempo e com esta consulta pública e com o procedimento já anunciado. Nós, no entanto, gostaríamos de lamentar que o procedimento conducente à subconcessão dos portos seja levado a cabo só agora. Portanto, 8 anos depois. É preciso lembrar que todo o processo conducente à subconcessão dos portos estava concluído em 2016, não é? Na altura faltava praticamente a assinatura do contrato de concessão, de subconcessão, com a Bolloré francesa, não é? Este governo entendeu descontinuar o processo de subconcessão e agora avançar 8 anos depois com este processo, com perdas tremendas em termos de rendas que já teríamos recebido. São muitos milhares de contos em termos de investimentos estruturantes que a própria subconcessionária poderia fazer, quando se está a fazer investimentos designadamente, ou quando se fez designadamente no Porto do Maio, ou de obras de expansão e de modernização de outros portos nacionais, foram oportunidades perdidas em termos de investimentos estruturantes que poderiam ser negociados e serem feitos pela subconcessionária, precisamente porque o governo abandonou o processo da subconcessão há 8 anos e só o retoma agora, não é? Só o retoma agora, 8 anos depois. E, portanto, nós entendemos que esta consulta pública, apesar desses pesares, apesar desse atraso manifesto, apesar de se ter abandonado um processo para depois vir 8 anos depois recomeçar o processo praticamente do zero e de todas as oportunidades perdidas, é positivo, apesar desses pesares, que se avance com esta consulta pública. É positivo que se preserve a ideia que se tinha desde 2016 de haver uma concessionária geral dos portos, que é a Enapor, e de se fazer a subconcessão da gestão dos portos ou dos serviços portuários. Portanto, é uma ideia também que vem de trás, como se sabe. Só é pena que, efetivamente, tenhamos perdido tanto tempo. Certo. No entanto, é preciso dizer que, para terminar, Daniel, ainda os dados que nós temos não são consistentes, não é? Para já, porque estamos em fase de consulta pública, não é? Portanto, desconhecemos efetivamente qual é que será o caderno de encargos a ser posto à disposição dos operadores concorrentes à subconcessão. Desconhecemos também qual é que será, na sequência, o efetivo contrato de subconcessão que será celebrado, portanto, que investimentos serão contratualizados, isso é fundamental, não é? Que objetivos a subconcessionária deverá atingir a nível de modernização dos serviços portuários na perspectiva da economia, da eficácia, de serviços efetivamente
conectados com as tecnologias de informação e de comunicação, na perspectiva de se transformar os serviços portuários prestados em Cabo Verde numa referência no Atlântico Médio, não é? Portanto, Na nossa sub-região. Em suma, o que está a dizer é que há ganhos, mas haverá ganhos certamente, põe interrogações com relação à oportunidade e quero esperar para ver o que é que vão ser os contratos efetivamente. Não podemos afirmar que haverá necessariamente ganhos, não é? Portanto, vamos esperar para o caderno de encargos, vamos esperar para o contrato de concessão, mas, sobretudo, vamos esperar para o cumprimento do contrato de concessão. Certo. Nós temos a experiência, por exemplo, com a Cabo Verde Interilhas, em que incumpriu em toda a linha o contrato de concessão e o governo não tomou medidas, acabou por premiar, não é, a concessionária. Portanto, é importante que, mais do que aquilo que são, digamos, os objetivos da subconcessão, que esses objetivos sejam bons, mas que sejam efetivamente alcançados pela subconcessionária. Muito obrigado. Celso Ribeiro, a sua vez, portanto, perguntava-se quais serão os ganhos que isto pode trazer, esta subconcessão pode trazer ao país. Entretanto, o seu colega manifesta aqui um conjunto de mas, nomeadamente o atraso que já vai a esta concessão, agora tomada pelo governo, decisão agora tomada pelo governo. Bom dia. Muito obrigado, muito bom dia, senhor jornalista, caro técnico que nos está a proporcionar também a oportunidade de falar para os nossos horários de ouvinte lá em casa. Cumprimentar de forma especial os colegas do painel, o amigo Monteiro e o colega Demes, e a todos os cabo-verdianos que nos estão a escutar no país e na nossa imensa diáspora. Igualmente, aproveito o momento para endereçar um forte abraço a todos os pais e dizer que hoje, sendo um dia especial, que devem e sempre contribuir para que o país continue a ter homens e mulheres que contribuam para o desenvolvimento do país e que todos nós contribuímos com o nosso papel. Relativamente a esta temática que nós estamos aqui a debater, que sempre que é trazido ao debate, a privatização, concessão, subconcessão, parcerias públicas e privadas, traz sempre alguma divergência de opinião, o que é natural, e aqui, para começar, dizer que, pronto, aparentemente estamos a começar muito bem este debate, porque o colega Demes, ao intervir, diz que reconhece que é positivo. Portanto, o governo tem estado paulatinamente a vencer os desafios da nação através do seu programa. Também nós temos que registrar aqui, o governo explicitamente está no programa da governação, tanto de 2016 a 2021, foi sufragado em 2021 e vencemos as eleições, e nós estamos agora no segundo mandato, onde os pilares essenciais são as reformas institucionais, sociais e económicas que têm permitido, e temos que reconhecer isso, aumentar o crescimento económico, diminuir as incidências de insegurança e de mais esperança no futuro aos cabo-verdianos. E nessa linha, a privatização consta do nosso programa. Pronto, é normal e é natural em democracia que a oposição muitas vezes não se reveja nas escolhas da maioria, apesar dos resultados demonstram efetivamente que estamos a construir um Cabo Verde melhor e tem contribuído e muito para as privatizações, e mais à frente podemos debater os resultados das sucessivas empresas que foram privatizadas não só no passado, e também que agora estão a ser privatizados e em perspectiva de serem privatizados. Relativamente a este processo dos portos, o grande objetivo, eu acho que reconhecemos todos que o processo está a ser de forma coerente, transparente, porque todos os passos estão a ser socializados e divulgados na página do Ministério das Finanças, através da unidade da gestão das privatizações, e, consequentemente, o objetivo estratégico é posicionar Cabo Verde como uma plataforma marítima entre o mercado Europa, África, Américas, valorizando a nossa localização, a estabilidade e o potencial da economia azul no país.
pronto, o colega Demos faz referência que perdemos durante até 2016, que já tinham tudo feito. Pronto, normal, natural. Agora, o que se pergunta é que durante 15 anos não conseguiram implementar. Porque é que se agora está-se a perguntar que em 8 anos e ainda temos mais 2 anos para frente. Portanto, nós temos o nosso programa. Quem está a executar o programa somos nós e, consequentemente, temos uma estratégia que nós estamos a materializar. O objetivo fundamental neste processo é o aumento da eficiência, propriedade e controle, orientação para o mercado e, sobretudo, a transferência de riscos e redução da necessidade de financiamento público, simplicidade e flexibilidade. Diz que não tem muitas informações relativamente ao que é que se espera do potencial ganhador deste processo. É muito claro, as regras estão bem determinadas, que é o investimento em novos ativos fixos, investimentos em ativos fixos que existem, neste caso, no Enapor, investimentos em ativos existentes, como tratores, rebocadores, barcos e infraestruturas, e também investimentos em ativos de terminais. Com isso, para garantir, sobretudo, a eficiência. E também aqui é tão transparente e não houve aqui nenhuma retura, porque a escolha do procedimento da contratação tem por base a Lei número 88/8 de 2015, de 14 de abril, que aprova o Código de Contratação Pública. Portanto, nós estamos a seguir rigorosamente, com toda a transparência e com toda a lisura este processo, e a debater desta forma, eu acho que é o caminho, sobretudo os partidos políticos que têm responsabilidade, passar essa mensagem de confiança, porque nós estamos aqui a lidar com investidores privados, com investidores externos, e se demonstrarmos de facto nos nossos debates, com argumentos, com contribuição, o que nós estamos aqui a passar é confiança aos investidores e atrair cada vez mais os investidores. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade enorme, porque existe um segmento de mercado para um terminal de transshipment com potencial de procura entre 300 a 500 mil TEU nos próximos 20 anos. Fornecimento de combustíveis aos navios, bunkering, é um outro segmento que também vai permitir a expansão do nosso mercado. Perspectivas para 2030, está-se a prever que movimentamos cerca de 10 mil navios, 3,5 milhões de toneladas de mercadorias, 115 mil contentores, 1,9 milhões de passageiros e 200 mil turistas de cruzeiros. Portanto, acho que é uma oportunidade que vai contribuir não só para a criação de emprego, como também para a sedimentação dos vários estratos do nosso mercado e, sobretudo, contribuir para o crescimento económico e, consequentemente, reduzir as nossas externalidades, nomeadamente a nossa capacidade de exportar e diminuir a nossa importação e, consequentemente, aumentar o rendimento disponível para as famílias. É o que se quer, e eu acho que segundo as previsões do FMI, as importações e as exportações de bens deverão até 2028 crescer em média 6,8 e 10,8 ao ano, atingindo cerca de 1,5 e 0,4 milhões de euros entre importação e exportação, o que determina em larga escala o movimento de tráfego nos portos do país e, consequentemente, temos a necessidade emergente de modernizar os nossos portos. E, perante este processo, é o que se espera, e eu acho que da forma como está a ser conduzido o processo, temos tudo para o alcançar, sobretudo devido à nossa localização geográfica. Então, Monteiro, que preocupações este processo que é aberto agora de concessão dos serviços portuários suscita ao CID? Bem, bom dia, Levi, bom dia aos técnicos da Rádio Nacional de Cabo Verde, bom dia ao amigo e colega Celso Ribeiro e também ao amigo e colega Demos Lobo no Sal, e um cumprimento especial a todos os pais cabo-verdianos e a todas as pessoas que nos escutam, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração.
Bom, nós estamos a falar de um assunto extremamente importante, tem a ver com a concessão da empresa de administração dos esportes de Cabo Verde, a Enapor. Eu devo dizer que é uma empresa que eu conheço razoavelmente bem, por ter trabalhado nela durante quase 10 anos. E naquela altura já se falava na privatização da Enapor. Isto há mais de 15 anos atrás. Muito mais de 15 anos atrás. E infelizmente até hoje não se conseguiu privatizar a empresa e, consequentemente, temos algumas dificuldades em termos de melhoria na prestação de serviço para os utentes desta mesma empresa. Mas eu gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, que se nós formos analisar o relatório da empresa relativamente ao ano de 2022, nós vemos que o volume de negócios desta empresa em 2022 foi de 2.995.830 contos. Aproximadamente 3 milhões de contos. Não é um grande volume de negócios se comparados com outras empresas como a Eletra ou como a ASA, mas já é uma fatia de negócios extremamente razoável, em que teve um valor acrescentado bruto de 2.327.589 contos. Portanto, um bom valor acrescentado também. E com um lucro, um resultado líquido de 255.838 contos. Quer dizer que esta empresa deu, no cômputo geral de todas as empresas do Estado, um lucro de aproximadamente 256 mil contos. Isto sem contar com os impostos que, como é óbvio, o Estado acabou por receber da empresa. Mas nós precisamos, sem sombra de dúvida, melhorar a capacidade tecnológica da empresa. E nós devemos, desde logo, dizer que há aqui um handicap a nível de equipamentos. E se nós conseguirmos ter prestadores de serviços com tecnologia capaz de trazer estas mesmas tecnologias, aqui estou a falar mais voltado para os equipamentos, nomeadamente os pórticos, que são equipamentos para descarga dos navios contentores, para termos descargas mais rápidas, descargas a preços mais comportáveis. Considero que provavelmente estaremos a prestar um serviço extraordinário ao país. Mas onde é que estará estas empresas? Quando o governo lança até o dia 11 de abril este concurso. Mas o governo define determinados critérios. Um dos critérios é 15 anos, o máximo 30, e terá que ter um volume de negócios de 70 milhões de euros. Ora, a nossa preocupação é saber se esta subconcessão vai trazer ao país realmente um bom operador, um operador que tenha capacidade de investimentos, porque só para se ter uma ideia, um pórtico deve estar a custar hoje mais de 20 milhões de dólares. Isto há 20 anos atrás era 10 milhões. Hoje deve estar a custar mais de 20 milhões de dólares. Um único pórtico. Ora, nós perguntamos, quantos pórticos serão necessários para podermos equipar o Porto Grande, o Porto da Praia, para que os navios de contentores que abordam os nossos portos possam trabalhar de forma rápida e com custos comportáveis. Porque nós temos que dizer também que os custos que nós estamos a faturar aos operadores económicos é superior relativamente, por exemplo, aos Camarões,
é superior à Costa do Marfim, é superior ao Senegal. Então, nós que temos que procurar mais navios para trazer-nos os contentores e para podermos prestar um serviço de qualidade aos nossos operadores económicos, temos que ter necessariamente estes equipamentos, que são mais rápidos que as gruas ou os paus de cargas, como se costuma dizer na gíria dos navios, e, portanto, vamos ter que ir para essa concessão. Ora, esta concessão deverá ter o condão de não permitir o aumento dos preços. O governo diz que este é o caminho, mas nós duvidamos. Duvidamos porquê? Duvidamos porque, infelizmente, já temos uma experiência negativa. É só ver aquilo que passou com a ASA. Acabou de passar para a Vinci, logo aumentou-se as taxas aeroportuárias. E aqui, infelizmente, o nosso receio é que com esta subconcessão também possamos vir a aumentar as taxas, ao contrário daquilo que está a dizer o governo. Ora, se nós aumentarmos as taxas, é claro que não iremos ter a capacidade de prestar um bom serviço aos nossos operadores económicos e, consequentemente, vai ter um impacto negativo no bolso dos cidadãos cabo-verdianos. Portanto, se por um lado nós entendemos que a subconcessão poderá ser muito interessante para melhorarmos a capacidade de prestação de serviços, investindo nos equipamentos, não só nos portos, mas noutros equipamentos de transporte horizontal de cargas, de contentores, mas, por outro, o receio é que com estes investimentos, ao invés de termos um abaixamento das tarifas, das várias tarifas, poderemos vir a ter um aumento destas mesmas tarifas e, consequentemente, prejudicar a economia cabo-verdiana, prejudicar os cidadãos cabo-verdianos, porque, no fundo, quem que acaba por pagar estes aumentos de custos são os contribuintes cabo-verdianos, são os preços dos produtos e, portanto, nós aqui temos que ter alguma cautela. E como ainda faltam alguns dias, até dia 11 de abril, vamos esperar que o Governo... Vai a meio ainda com o Governo terá que ter essas preocupações para que realmente essa subconcessão seja feita em prol dos interesses dos cabo-verdianos e de Cabo Verde e não de nenhum grupo empresarial que possa querer vir aqui buscar alguns tostões. Damislo, há bocado manifestava alguma preocupação, alguma apreensão com relação aos contratos de concessão. Tem alguma proposta de como é que o que é que deverá ser feito para salvaguardar interesses? Ora bem, já lá vou. Temos de clarificar antes de mais, diz o colega Celso Ribeiro, que as regras estão bem determinadas. Bom, isso não é assim. Portanto, as regras não estão bem determinadas. Aliás, tanto não estão que nós ainda estamos na fase da consulta pública. Não é? Então, se as regras estivessem determinadas, a consulta pública não serviria para nada. Portanto, não há caderno de encargos, não há contrato de concessão, não há proposta técnica e financeira da futura subconcessionária e, portanto, evidentemente, não há regras bem determinadas. Portanto, está-se a determinar essas regras e esta consulta pública é a primeira fase conducente a esse desidrato. Relativamente a reconhecer que a subconcessão é uma decisão positiva, nós estamos a dizer que o Governo, 8 anos depois, com 8 anos de atraso, vem dar razão ao governo anterior que sempre defendeu a subconcessão. Não é? Sempre defendeu que a Enapor deveria ser a concessionária geral, tal, aliás, dos portos nacionais, tal como defendia que a ASA deveria ser a concessionária geral dos aeroportos. O governo não teve esse entendimento relativamente aos aeroportos, até hoje não explicou porquê, e, no entanto, tem esse entendimento relativamente aos portos. Portanto, nós estamos a dizer que, efetivamente, o Governo vai repescar o entendimento do anterior Governo 8 anos depois, tá? Com 8 anos de atraso, com 8 anos de rendas não pagas, com 8 anos pela subconcessão, com 8 anos de investimentos estruturantes que não foram feitos, com 8 anos de investimentos conducente à modernização dos nossos serviços portuários e à afirmação de Cabo Verde como uma referência ao nível da prestação destes serviços
no Atlântico Médio e na nossa sub-região. Portanto, foram 8 anos de oportunidades perdidas, efetivamente. Pergunta o Sr. Deputado César Ribeiro, mas vocês estiveram lá 15 anos. Por que é que não fizeram subconcessão? Bom, para já é preciso dizer que em 2016, a quando da passagem de pastas, o processo de subconcessão estava concluído, faltando apenas a assinatura do contrato de subconcessão com a prestigiada Bolloré francesa, como já fizemos referência, e o governo decidiu, de facto, descontinuar este processo. Um processo que foi, de facto, transparente, que envolveu operadores internacionais de grande prestígio e que levou, de facto, à escolha da proposta técnica e financeira da Bolloré, que tinha, de facto, a bondade de fazer investimentos seríssimos nos portos nacionais e de afirmar esses serviços portuários. Mas porquê é que não se fez antes essa subconcessão? Não se fez antes essa subconcessão, Sr. Deputado, porque não havia nada para subconcessionar. Não é? Ora, o que é que nós tínhamos em termos de portos em 2001? Tínhamos pouco mais de 3.600 metros de cais nos 9 portos nacionais, com uma profundidade rasteira, salvo no Porto Grande de São Vicente, passamos a ter quase 5.000 metros de cais, não é? E atingimos entre 13 a 12 metros de profundidade média de cais, não é? Mas também nós estamos a falar de investimentos em todos os portos nacionais, todos, à exceção do Maio, que em 2016, como sabemos, estava pronto o projeto conducente à construção do Porto do Maio, não onde foi construído erradamente, no nosso entendimento, mas em Pau Seco, num estudo financiado pelo Banco Mundial, que incluía não só a construção de um porto de referência em Pau Seco, como uma estrada de acesso à cidade de Porto Inglês. O governo também abandonou esse processo. Portanto, nós tínhamos obras de expansão e de modernização de todos os portos nacionais, de construção de gares marítimas em todos os portos nacionais, de aumento do calado em todos os portos nacionais, de investimentos sérios para que houvesse turismo de cruzeiro nos principais portos nacionais, o que aliás veio a potenciar substancialmente esse segmento do turismo, um aumento exponencial do tráfego internacional de contentores. Passamos de cerca de 20.000 contentores para mais de 55.000 contentores. Passamos de cerca de 220 toneladas de carga em 2001 para quase 500.000 toneladas de carga. Portanto, o que é que se estava a fazer? Estava-se a fazer investimentos estruturantes nos portos, na sua expansão, modernização, no aumento do seu calado, nas gares marítimas, na modernização dos serviços portuários, não é? E, portanto, em 2016, quando o governo chega, encontra portos modernos, prontos a serem subconcessionados. Prontos. E, portanto, nós temos de perguntar porquê que leva 8 anos para iniciar o processo de subconcessão, para ainda iniciar esse processo. O Sr. Deputado António Monteiro chama a atenção para uma questão importante que tem a ver com os custos da prestação destes serviços, designadamente com o tarifário. Efetivamente, tivemos uma experiência negativa com a concessão dos aeroportos, não é? Com um aumento importante das taxas aeroportuárias, o que, aliás, vai fazer refletir esses custos no preço que o passageiro, não é? Que o consumidor final acaba por ter de pagar. Bom, ouvimos o Sr. Secretário de Estado das Finanças a dizer que vai haver uma redução destas tarifas, mas nem nenhum de nós estamos em condições de fazer essa afirmação, quando ainda estamos apenas a iniciar um processo de consulta pública que, por sua vez, desembocará no delinear dos traços gerais do caderno de encargos, que, com base no qual se vai fazer um contrato, se vai apresentar a proposta técnica e financeira, portanto os putativos subconcessionários irão apresentar, que ainda desconhecemos, que por sua vez irá desembocar num contrato de concessão que também desconhecemos. Mas mesmo para concluir, Levi Salomão, a questão depois será saber se a concessionária geral, a concessionária geral, portanto, a Enapor e o concedente, o Estado de Cabo Verde, serão de facto capazes de garantir que o caderno de encargos será respeitado. De garantir que o
contrato de concessão será respeitado. Isso não aconteceu, por exemplo, relativamente à Cabo Verde Interilhas, só para dar um exemplo. De garantir que, efetivamente, os investimentos serão feitos, que a modernização dos portos será uma realidade e que vamos transformar os serviços portuários prestados em Cabo Verde numa referência no Atlântico Médio e na nossa sub-região, para podermos estar em condições de competir com os países vizinhos, que de facto já estão numa fase bastante avançada relativamente à prestação e à qualidade dos serviços portuários que prestam. Obrigado, Celso Ribeiro. Portanto, aqui foram colocadas algumas preocupações. A questão do investimento nos melhores equipamentos possíveis. Continua o Denis Lobo a bater também na questão da contratação, do contrato de concessão e no respeito por aquilo que este contrato pode trazer. Que reações? Claramente, rapidamente, para dizer ao colega Nemes que quando fiz referência que as regras estão bem explicitadas, aliás, nós iniciamos o debate, dizer que estamos nessa primeira fase que vai terminar em abril, claramente que não estava a fazer referência ao caderno de encargo e às outras fases, porque estando na primeira fase, como disse bem, acabou por assumir, portanto, não disse nada que as regras estão bem determinadas. As regras, sim, para a primeira fase, estão bem determinadas e diz que os investimentos serão feitos pelo operador privado, os imóveis. O operador privado pode assumir investimentos fixos existentes, portos, edifícios, galpões. O operador privado é responsável pela manutenção, preferencialmente, etc, etc. Portanto, nós temos aqui as regras da primeira fase, que vai terminar agora em abril, e depois as fases subsequentes. Percebeu muito bem o que eu quis dizer. Portanto, acabou por reconhecer, diz que não havia nada, acabou por reconhecer que nós tínhamos, de facto, 9 portos, fez-se melhoria, mas aqui demonstra claramente a visão que vocês têm relativamente ao setor privado. Nós temos uma visão que é a separação clara do papel do Estado e qual é o papel do privado. Diz que, portanto, durante 15 anos, ficou claro, vocês não passaram nem mais pela intenção, apenas a intenção. Tiveram a intenção de privatizar na POR, Cabo Nave, TSV, em Profac. Portanto, eu acho que não devemos ir por este caminho. Vamos analisar o que é que nós temos aqui. Portanto, eu não disse que as regras estão bem determinadas, nem deviam estar, porque nós estamos na primeira fase do processo. Portanto, para dizer que havia sim, e o que nós fizemos é, da análise do que é que existia, não havia nada consistente para dizer que estávamos em condições para assinar. Portanto, eu acho que aqui está a passar uma mensagem que, no mínimo, não corresponde à verdade. Relativamente ao aumento das taxas que o colega Monteiro fez referência, também corroborado pelo colega Denis, eu acho que aqui o processo de investimento, qualquer processo de investimento, independentemente de já se fez tudo ou não, pressupõe investir recursos. E para se investir recursos tem que se ter retorno. Por isso que esses contratos é feito a longo prazo para que no futuro vai-se diluindo os preços, mas no primeiro momento não há investimento em parte algum, que se espera que se faz um investimento e pontualmente ter impacto da diminuição do preço. Não é o que se espera quando se faz a privatização. Ok, é por isso que é um processo de longo prazo. Neste caso, uma das condições é 75 milhões de euros durante 15 anos, com revisão pode ir até 30 anos, com impacto direto. Claramente, o que se espera aqui é a responsabilização do que é contratualizado nas sucessivas fases. Temos alguns exemplos que não correu como se previa, mas também nunca podemos descurar das conjunturas que se atravessou nas sucessivas. Fez aqui referência ao transporte marítimo, transportes aéreos, mas já o debatemos bastas vezes, já se fez várias argumentações relativamente ao processo, mas nós temos exemplos de boas privatizações, Caixa Económica, Iogurel, por exemplo, entre outros, que aumentou não só emprego, contribuiu para a consolidação da nossa economia, para o crescimento da nossa economia, e temos aqui hoje empresas sólidas e reconhecidas a nível internacional. Portanto, nós pensamos que o melhor caminho é a privatização, com regras bem determinadas, e temos aqui regras bem determinadas relativamente aos vários processos da privatização, e, portanto, os resultados
só nos deixam aqui animados que este processo da subconcessão dos portos também vai contribuir para a consolidação da nossa economia e desenvolvimento do país. Então, manter as suas últimas considerações sobre este ponto. Bem, eu gostaria de dizer aqui ao colega Celso que nós questionamos o que disse o secretário de Estado. O secretário de Estado é que disse que vai haver uma diminuição das taxas. Exatamente. Então nós estamos... ele não disse que é instantâneo, de certeza. Não, é o que ele diz, que a subconcessão da Enapor vai trazer a diminuição das taxas. Também digo. Quando não tem elementos para fazer essa afirmação. A afirmação é feita da forma como foi feita. Porque eu disse há bocado qual é o custo, por exemplo, de um pórtico. Um pórtico para descarga de contentores, e não será um único, tens que colocar pelo menos 2 ou 3. Estamos a falar de um porto que é cerca de 20 milhões de dólares. E nós estamos a falar de 2 portos. O Porto Grande de São Vicente e o Porto da Praia. Ora, quem ganhar e tiver que fazer estes investimentos, são investimentos avultadíssimos. Isso sem falar dos equipamentos de transporte na horizontal. São os strada carry, são os portas, já esqueci o nome aqui, não lembro nesse momento o nome, que para movimentar os contentores na forma horizontal. Portanto, são equipamentos caríssimos. E quando o governo vem dizer que vai haver uma diminuição das tarifas, nós pensamos que não é bem assim. Então, nós queremos chamar a atenção, é precisamente neste sentido, é que o governo deve ter em consideração, no caderno de encargos que irá apresentar, para precaver para que essa subconcessão não venha aumentar ainda mais as taxas portuárias, tirando competitividade à própria Enapor, neste momento, e a economia cabo-verdiana. Porque eu dei o exemplo que os nossos vizinhos, o preço praticado é de longe melhor do que o nosso. E nós vamos querer, realmente, aumentar o número de contentores em Cabo Verde. Porque nós recebemos aproximadamente 2 navios porta-contentores por ano. Repara, hoje nós temos navios de 22 a 24 mil contentores. Quer dizer, estamos a falar de aproximadamente 2 navios contentores ano. Nós estamos a falar de 50 mil contentores movimentados. Portanto, é pouco. E para nós aumentarmos este número, nós temos que fazer investimentos sérios. E nós temos que trazer outras capacidades de sorte que haja precisamente... E isto não poderá impactar, como eu disse, de forma direta no bolso dos consumidores. Nós temos que tomar o cuidado de que com a subconcessão não haja aumento destas mesmas tarifas. Portanto, nós vamos querer que a privatização possa realizar. Eu chamei a atenção do volume de negócios, que não é por ali além. Chamei a atenção do lucro que a empresa dá anualmente. E tudo isso é preciso ser levado em consideração para que, ao invés de estarmos a deixar sair os recursos que nós podemos reter, para termos a capacidade de manter parte destes recursos aqui em Cabo Verde. Se o governo fizer isso, se o governo conseguir garantir o não aumento das taxas, conseguir garantir a celeridade na movimentação das cargas nos portos cabo-verdianos, se o governo conseguir garantir que os trabalhadores cabo-verdianos nos portos tenham também ganhos, nós entendemos que sim, deve-se ir para a subconcessão. Mas a subconcessão não pode ser um fim em si mesma. É preciso que o país saia a ganhar desta subconcessão. Porque aquilo que nós temos estado a ver, infelizmente, no caso da ASA, que eu dei o exemplo há bocadinho, acabou-se de privatizar o aumento imediato das taxas. Ora, isso não pode acontecer. Isto não pode acontecer porque estaremos a criar dificuldades ao desenvolvimento de Cabo Verde e estaremos a penalizar os cabo-verdianos pelo facto de se ter feito essas mesmas concessões.
Muito bem, vamos então passar para o ponto 2. O Conselho de Comandos Alargado das Forças Armadas esteve reunido nesta semana durante 2 dias e terminou com um conjunto de recomendações. Uma primeira será a revisão do serviço militar obrigatório e o regulamento, tendo em conta aquilo que se chama de fraca adesão dos cidadãos ao cumprimento das obrigações militares, implementar novas tecnologias para, de entre outros objetivos, criar condições para que se possa fazer a monitorização mais eficaz do espaço aéreo e marítimo, rever e ajustar a dotação de materiais e de equipamentos, ajustes no orçamento das Forças Armadas, reforço dos protocolos de cooperação existentes e estabelecer novos mecanismos de cooperação com instituições públicas e privadas nacionais e estrangeiras. Vamos começar este segundo ponto por si, Celso Ribeiro. Como é que se pode como é que se consegue dar resposta a este conjunto de recomendações e com que urgência isto lhe suscita o MPD? Tem-se falado na aplicação da lei ou a criação da lei, a aprovação, melhor, da lei de programação militar. Portanto, isto pode ajudar a alguma coisa? Muito obrigado mais uma vez para dizer que, relativamente a essas preocupações que vai na linha do que o país tem feito relativamente à modernização e à importância que as Forças Armadas têm para a nossa sociedade, nós consideramos que as preocupações aqui levantadas, as recomendações saídas visam sobretudo colmatar ou minimizar as lacunas que se pretendem com as limitações em termos de recursos a todos os níveis e, concomitantemente, para dar uma maior dinamização e operacionalização das Forças Armadas, proporcionando eficácia e o seu funcionamento no cumprimento da missão constitucional e legalmente a elas adstritas. Portanto, propor às entidades competentes a revisão da Lei de Serviço Militar Obrigatório, os respectivos regulamentos, ajustar os quadros orgânicos do pessoal das Forças Armadas, fomentar a formação, capacitação, especialização. Portanto, um conjunto de medidas que nós pensamos que a evolução da própria sociedade, o que nós temos hoje, não tem nada a ver com as exigências do passado relativamente às Forças Armadas. Penso que tudo isto vai na linha da modernização por forma a tornar as Forças Armadas mais atrativas, dando mais importância ao seu papel e tudo o que tem feito para o desenvolvimento de Cabo Verde. Portanto, incrementar sobretudo novas tecnologias, rever e ajustar dotação de materiais de aquartelamento, de campanha, propor o ajustamento do orçamento das Forças Armadas às suas reais necessidades. Portanto, tudo isso vai na linha da preocupação, como eu disse inicialmente, da modernização que se pretende para as nossas Forças Armadas e é unânime que todos reconhecemos o papel e a importância das Forças Armadas para o nosso país. Somos ilhas com uma imensa costa e as Forças Armadas têm dito sempre presente a todas as exigências e nós consideramos que são legítimas e tudo está a ser feito e será feito em nome do reforço da importância que tem para a nossa sociedade. Perguntava-lhe, muitos têm falado da lei da programação militar, portanto o anterior chefe de Estado-Maior fez referência bastas vezes a isso e este também a mesma coisa, portanto vai com algum atraso ou, enfim, vai-se a tempo? Eu acho que sim, tudo isto está a ser feito em linha com as outras, porque para se responder a essa exigência, eu acho que primeiro tem que se criar as condições humanas, financeiras, para assim ter o caminho e tornar as Forças Armadas mais atrativas e a partir daí sim ter um enquadramento e um programa capaz de responder às exigências e às necessidades da nossa sociedade. António Mateus. Bem, nós gostaríamos de dizer relativamente a esta questão dos nossos militares é que nós precisamos adaptar a nova realidade para que os militares cabo-verdianos estejam sempre bem preparados e estejamos à altura de poder responder
a qualquer solicitação que nos seja feita. E temos que dar atenção, acima de tudo, à Guarda Costeira. Se nós formos a analisar, nós falamos muito. Eu sempre repito e digo isto. Mas, na prática, nós temos um gap enorme. Entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos, há uma grande diferença. E trago isto nesta questão própria dos militares, tem a ver com as nossas embarcações. Se nós formos a ver, nós temos vários navios na Guarda Costeira. E o Guardião, que é o navio mais novo, há mais de um ano que não funciona. A manutenção. Ora, como é que nós queremos estar à altura, os nossos militares poderão estar à altura, se nós nem sequer a capacidade da patrulha da nossa zona económica exclusiva temos? E não é por falta de barcos. Estes barcos existem. É por falta de recursos para a manutenção. E, no entanto, quando eu vejo que está-se a falar, fala-se, e nós não somos capazes de manter em funcionamento os nossos navios da patrulha, eu penso que nós estamos aqui a entreter os cabo-verdianos. O chefe de Estado-Maior disse que o Guardião vai estar operacional ainda este ano. Eu já disse que já está há mais de um ano operacional. E não é só o Guardião, são 3 barcos que estão parados, imobilizados. São 3. Portanto, o governo tem que dar recursos em primeiro lugar para se garantir a manutenção. Porque se nós não dermos os recursos aos militares para terem um orçamento necessário para não só mantermos um nível aceitável do serviço, então não vale a pena estarmos aqui a organizar determinadas ações quando o essencial, o básico, o mínimo que é exigido, o governo não consegue garantir. Mas nós temos que analisar também aqui a questão dos nossos praças. Reparem, normalmente são cerca de 1.500 praças. No ano passado, o chefe de Estado-Maior falava na necessidade de ter-se mais 200 militares para se poder responder às demandas que lhes são colocadas. Ora, e nós, pelo menos este ano, não ouvimos dizer se esses 200 militares entraram. Ora, mas nós temos que dar aos nossos praças as condições mínimas para se sentirem com vontade de poder prestar esse serviço ao país. E isto só será possível se melhorarmos as condições para que os nossos jovens encontrem no serviço militar as condições para poderem realmente irem de bom grado e com vontade de servir o país. Para isto, nós temos que rever apesar de ser um serviço obrigatório, serviço militar obrigatório, mas nós temos que rever a compensação que é dada a estes militares. Porque com aquele valor que lhes é dado, que muitas vezes nem se chega para comprar um sabonete, uma força de expressão, não se consegue exigir mais destes mesmos praças. É preciso que nós, o país, o governo, melhore as condições para que se crie nestes jovens uma maior vontade de poderem participar. Mas nós temos aqui também outras questões. Tem a ver com o número de sargentos que hoje ainda é exigido. Nós temos que ver que a orgânica militar é de 2007. E nesta altura, a orgânica indicava o número de sargento em 20. Mas hoje nós estamos em 2024, 17 anos depois. Será que este número de sargentos ainda deve manter-se? Penso que não. Nós temos que atualizar esta mesma orgânica para as novas necessidades,
para os novos desafios que o país e o mundo estão a enfrentar. Mas ainda mais, Levi Salomão, a questão dos militares, que muitas vezes são submetidos às academias militares, que vêm bem preparados, devidamente preparados, são pessoas importantes para o nosso serviço militar e para o país, mas pouco tempo depois são mandados para a reserva, são colocados em casa. Ora, investe-se tanto dinheiro nestes cidadãos, cria-se essa capacidade e depois esta mesma capacidade, passo a expressão entre aspas, é desperdiçada. Nós temos que reanalisar estas situações. Nós temos que tirar o máximo proveito destes quadros militares, que muitas vezes são excelentes quadros, mas que o país acaba por abrir mão, deixando-os entregue à sua sorte. E temos que também ter cuidado, para terminar, cuidado com os nossos militares jovens, que muitas vezes vão para o setor fuzileiro, para o ramo fuzileiro, e que depois são pura e simplesmente descartados. Descartados, jovens com boa preparação militar, boa preparação física, mas o país não os aproveita. Portanto, há aqui várias questões que devem ser analisadas com alguma parcimónia, com maior profundidade, para podermos tirar um proveito substancial desta mesma capacidade militar para nos ajudar a defender o país e não só, para estarem também eles com toda essa capacidade ao serviço do país. Porque aquilo que é o mundo hoje não é aquilo que era o mundo ontem. Hoje nós temos novos desafios e teremos que ter os nossos militares devidamente motivados, devidamente formados, com as condições necessárias para poderem, quando solicitados, prestarem o serviço que juraram prestar ao país. Demis Lobo, como é que se responde a este conjunto de reivindicações, de recomendações, melhor, de saídas do Conselho de Comandos Alargado das Forças Armadas? Ora bem, antes de mais eu gostaria de dizer que todos nós reconhecemos que as Forças Armadas são uma instituição de grande prestígio a nível nacional, que tem os seus problemas, como todas as instituições, tem tido as suas crises, como todas as instituições, mas pensamos que, no cômputo geral, é uma instituição que deve merecer toda a nossa consideração e o reconhecimento pelo papel historicamente desempenhou para a independência nacional, para a preservação da integridade do território, mas também para garantir a defesa, a efetiva defesa nacional, mas também o papel social importantíssimo que as Forças Armadas ao longo destes tempos têm desempenhado em Cabo Verde. A reunião do Conselho de Comandos das Forças Armadas, no fundo, acaba por sublinhar questões muito clássicas que vêm de trás e que não são resolvidas. Não é? Repare, este governo prometeu desde 2016 fazer a reforma das Forças Armadas. Ninguém conhece as linhas gerais desta reforma. Portanto, 2016 ou 2021 não foi feita reforma nenhuma. De 2021 a esta parte estamos em 3/5 do mandato, não há fumo da reforma das Forças Armadas. Portanto, não se conhece os traços gerais dessa reforma das Forças Armadas. Relativamente ao serviço militar obrigatório, também se coloca sempre a questão da reforma do serviço militar obrigatório, na perspectiva de tornar esse serviço mais atrativo para os jovens recruta. Também aqui não há avanços. Portanto, a grande novidade deste serviço militar veio de trás, que tem a ver com o programa Soldado Cidadão, não é? Nós entendemos que era preciso dar uma atenção muito especial ao serviço militar obrigatório, para que o serviço militar obrigatório não fosse visto pelos jovens recrutas como uma espécie de castigo. Muitas vezes, infelizmente, é assim visto, não é? Mas como uma grande oportunidade para a sua afirmação, para a sua formação, para a abertura de oportunidades profissionais, não é? O programa Soldado Cidadão podia perfeitamente evoluir na perspectiva de transformar-se numa academia militar,
não só com a dimensão de formação técnico-profissional não superior, superior, mas também na dimensão de se ministrar licenciaturas, tal como acontece noutras academias militares congêneres no Brasil, em Portugal, com as quais cooperamos. Mas, portanto, o que este Conselho vem dizer é que os problemas antigos mantêm-se. Portanto, não há reforma das Forças Armadas, não há reforma do Serviço Militar Obrigatório. O Conceito Estratégico de Defesa Nacional continua, é revisto, não é revisto, é revisto, não é revisto, nas costas do Presidente da República. Ninguém sabe qual é, de facto, o caminho e as opções estratégicas novas que se quer adotar no âmbito do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. O próprio chefe de Estado-Maior das Forças Armadas chama atenção para um déficit manifesto de pessoal nas Forças Armadas. Ele, em tempos, teria dito que precisaria de, no mínimo, mais 200 homens, não é? Para, de facto, fazerem face à demanda das Forças Armadas de hoje. A obsolência dos meios velhos, inoperacionais, não é? Tivemos, aliás, recentemente, trágicos acidentes que todos nós recordamos com tristeza, não é? Que tiveram na sua base meios obsoletos, não é? Mas vamos responsabilizar as Forças Armadas por isso? Evidentemente que não. Deve ser o Governo a dotar as Forças Armadas dos recursos humanos que necessita, dos meios modernos que precisa para fazer o seu trabalho, mas também os meios operacionais que são necessários, as infraestruturas, a modernização, a expansão, a modernização das infraestruturas das Forças Armadas, todo o quadro de revisão legal. E aqui é das medidas mais fáceis de serem adotadas. Neste momento nós estamos a aprovar no Parlamento o Código de Justiça Militar, que também já vem, diga-se passagem, com manifesto atraso, mas ainda bem que já está em votação na especialidade. A questão da adequação dos quadros orgânicos das Forças Armadas aos seus desafios contemporâneos. Já referi a questão da formação, mas não só da formação inicial, mas da formação contínua dos quadros das Forças Armadas e da sua especialização. Aliás, agora, a propósito da discussão do Código de Justiça Militar, levantamos a questão de vamos instituir efetivamente tribunais de instância, não é? Militares, e não há efetivamente magistrados militares, não é? Portanto, esse é um pequeno exemplo, mas poderíamos dar vários outros, a nível de facto de um déficit de quadros que existe nas Forças Armadas, porque falta de facto investir fortemente nas Forças Armadas. E é o clássico problema da enorme restrição orçamental das Forças Armadas. Também foi ali sublinhado. E sem recursos financeiros, sem recursos orçamentais, não pode haver esses investimentos que são absolutamente fundamentais. O deputado António Monteiro chamou a atenção à inoperância do navio Guardião. Para terminar, efetivamente há mais de um ano em manutenção, o que é absolutamente irrazoável. Um navio daquela natureza, num país arquipélago e que tem uma vasta zona económica exclusiva que precisa ser, de facto, fiscalizada. Mas eu faria referência também ao Dornier, não é? Ao Dornier que, enfim, ainda aguardamos que efetivamente seja, portanto, entre em operações. Isto mesmo para concluir, porque nós temos que ter em consideração que Cabo Verde, apesar de ter um território terrestre relativamente exíguo, tem um território aéreo e marítimo vastíssimo, não é? Há necessidade, de facto, de conseguirmos guardar o nosso território. Estamos ameaçados pela criminalidade transnacional, estamos ameaçados pelos fluxos de migrações clandestinas e ilícitas de pessoas, não é? As pirogas que chegam ao país, nas circunstâncias que chegam. Portanto, precisamos, de facto, estruturar umas Forças Armadas capazes de fazer a defesa do país, do território nacional e garantir uma efetiva defesa nacional. E sem meios, sem recursos humanos, sem recursos financeiros, sem uma verdadeira reforma das Forças Armadas, isto não será possível. Celso Ribeiro, portanto, a questão da reforma das Forças Armadas já vem do início do mandato do MPD?
Não, eu acho que dizer que, pronto, para o deputado Demos, tudo que aparece vem atrasado. O que quer dizer que não fizeram nada quando lá estiveram. Portanto, nós temos a consciência que, de facto, pela importância e natureza das Forças Armadas, é fundamental a sua modernização e, como disse bem o colega Monteiro, os tempos de ontem não são os mesmos de hoje. E é neste sentido que, de facto, nós estamos a trabalhar para dotar as forças. O mercado para que esses jovens possam produzir em maior escala e que tenham um mercado mais amplo do cabo-verdiano para se colocar os seus produtos. Portanto, é para continuar. Vamos continuar a apoiar os jovens que queiram empreender, mas, sobretudo, vamos criar todas as condições para que esses jovens tenham processos menos burocráticos e mais eficientes e eficazes. Tenho que agradecer a todos pela vossa presença aqui no Direto ao Ponto. Regressamos na próxima semana com mais uma edição. Daqui a instantes, às 12, virão as notícias. Direto ao Ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao Ponto. RCP Notícias. Tempo para a informação a esta hora com o jornalista Orlando Lima. Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Levi Salomão. Boa tarde, ouvintes da Rádio de Cabo Verde. O futebolista Babanco já teve alta hospitalar, encontra-se em casa a repousar. Ele deixou o hospital de Leiria a meio da tarde de ontem, informação que foi confirmada à RCV, junto da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Na passada sexta-feira, a União de Leiria comunicou que Babanco tinha sofrido durante um treino uma hemorragia motivada por um aneurisma cerebral. Babanco sofreu esse problema pouco tempo depois de ter regressado aos relevados, após ter sido operado a uma lesão nos ligamentos cruzados de um joelho. Durante a sessão de treino, o jogador sentiu uma forte dor de cabeça e foi levado ao hospital, onde lhe detectaram o derrame. O ex-capitão dos Tubarões Azuis estava internado no Centro Hospitalar e Universitário de Leiria e está desde ontem em casa a repousar. O selecionador nacional de basquetebol, Emanuel Trevoada, mais 2 outros elementos da equipa técnica encontram-se em Espanha para frequentar um estágio na equipa do Barcelona. O estágio começou ontem e, para já, são muito boas as impressões, como diz Mané Trevoada, RCV. Fomos muito bem recebidos. Fomos para a cidade desportiva. Dá para, de facto, ver a dimensão do clube que é o Barcelona, né? Das condições de trabalho. Reunimos com o staff de escalões sub-16, falar um pouco de como é que o Barça tem traçado o seu projeto, visto que agora também já está a incorporar muitos jovens africanos, do Mali, do Senegal, do Burkina. Esperemos que rapidamente também possa ter também atletas cabo-verdianos. E depois seguimos para a parte dos treinos, onde nós tivemos sensivelmente acompanhar durante as 2 horas do treino, né? Quer os treinos individuais e depois o coletivo, e depois toda aquela parte do ginásio onde o nosso preparador físico, o Cuca, esteve com o preparador do Barcelona também. O selecionador nacional de basquetebol diz que ele e seus colegas vão procurar extrair o máximo de conhecimento nesse estágio. Vão ser dias de muito trabalho em Barcelona. A Ilha do Sal deverá ser dotada de uma infraestrutura desportiva de nível internacional para potencializar essa região desportiva, uma das principais do país, e atrair equipas profissionais estrangeiras para estágio e competições. É a ambição do Governo e da Câmara Municipal do Sal, partilhada pelo Ministro do Desporto, Carlos Monteiro, durante a cerimónia de apresentação ontem da 2ª edição das Olimpíadas do Desporto Escolar. Carciana Lima. A Ilha do Sal vem se consagrando como uma das principais regiões desportivas do país, com campeões nas várias modalidades. Pelo potencial desportivo, mas também enquanto ilha turística, o Governo e a Câmara Municipal consideram que a ilha merece ser dotada de uma infraestrutura desportiva de nível internacional. Nós estamos a trabalhar, Governo e Câmara Municipal, e vamos chamar os privados para esse projeto ambicioso que nós temos
e que espero que mais breve do que tarde possamos estar a anunciar ou a completar o projeto para apresentar, porque esta região desportiva precisa, sim, de uma infraestrutura desportiva de nível internacional, que vai dar essa base, essa massificação que nós pretendemos a nível das escolas, mas também daquilo que irá trazer para o SAL a competição de nível internacional, a competição de elite, trazer equipas profissionais que possam estagiar nessa ilha turística que já atrai tantos estrangeiros, tantos turistas, mas que deverá também atrair a nível de equipas profissionais que possam aqui fazer o seu estágio e, por que não, depois recebermos aqui competições de nível continental, de nível internacional. O ministro do Desporto, Carlos Monteiro, diz que o engajamento das empresas será crucial na concretização desse projeto. Está aqui o Sr. PCA da ASA, as empresas também serão convocadas e fazem parte desse investimento e desse acreditar e convicção que nós temos que o desporto faz parte de Cabo Verde. Cabo Verde é um país de desporto, o desporto é um desígnio nacional, mas Governo e Câmara Municipal não vão chegar. Precisamos da sociedade civil, precisamos das empresas, quer públicas, quer privadas. Terá que ser esse juntamão que sempre falamos, é fundamental para que possamos dotar Cabo Verde de condições para que o sucesso não seja de 10 em 10 anos. Isso que estamos a viver no boxe, no futebol, no handebol, no basquetebol, tem que ser continuado. Carlos Monteiro falava ontem durante a cerimónia de apresentação oficial da segunda edição das Olimpíadas do Desporto Escolar, que vão acontecer na Ilha do Sal. A revisão da legislação relativa ao poder local deve ser reintroduzida na agenda. A questão vai ser abordada com os autarcas do norte do país no decurso das jornadas parlamentares do MPD, descentralizadas em São Vicente e Santo Antão. O líder do grupo parlamentar do MPD assegura que, além da auscultação dos autarcas, o PICV vai ser contactado em busca de consensualização dos diplomas que exigem maioria de 2/3. Paulo Veiga advoga que o momento que antecede as eleições autárquicas é o mais adequado. Nós consideramos que não poderia ter melhor ambiente, até porque se fizermos a reforma antes das eleições, os novos autarcas terão novas condições e melhores condições para implementar os seus programas após as eleições e, portanto, seria de todo bom fazer as alterações e introduzir as inovações agora para entrar em vigor com os novos autarcas que vão começar após as eleições, que serão provavelmente em novembro ou dezembro. Com impacto no orçamento do Estado de 2025. Exatamente. Até porque, como as eleições serão novembro ou dezembro, até eles também poderem já contemplar com as novas perspectivas e poder ter um orçamento já de início de ano, de início de mandato, contemplando as reformas. E o ambiente entre os grupos parlamentares propicia? Penso que é de interesse de todos, né? Eu penso que nenhum dos grupos parlamentares, nenhum dos partidos que vão às eleições vão para não ganhar e querem criar as melhores condições para os seus candidatos, caso foram vencedores. Portanto, eu penso que aí temos algo em comum e de interesse de todos, né? As jornadas parlamentares do MPD começam hoje em São Vicente e depois em Santo Antão e vão até domingo próximo e, de certa forma, as jornadas centralizadas vão servir de rampa de preparação para o debate mensal com o Primeiro-Ministro, cujo tema deve ser anunciado já amanhã pelo grupo parlamentar do PAICV. O navio Dona Tututa retomou hoje as operações depois de uma semana a fazer manutenção. O diretor das operações da Cabo Verde Interilhas, Marcelo Mascarenhas, diz que a embarcação regressa e muito mais segura. Nós aproveitamos esse período aí que o navio esteve fora de operação para fazer também algumas outras manutenções, enfim, melhorar a parte da pintura, a parte da conservação do navio. Fizemos também alguns ajustes nas máquinas principais e o foco principal, que era a atualização do hardware e do software do sistema de geração de energia, também foi feito com sucesso. O navio retoma as operações muito mais seguro, né, cumprindo muito mais aí os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas internacionais e pelas normas vigentes aqui pela autoridade de Cabo Verde. A primeira viagem redonda começou hoje de manhã, tendo o navio saído de Porto Grande, em São Vicente, para São Nicolau, Sal, Boa Vista, Santiago
As Nações Unidas pedem melhorias na garantia de direitos dos trabalhadores domésticos em todo o mundo. Mulheres representam 3/4 dos profissionais do setor, mas ainda não têm acesso garantido a benefícios trabalhistas e proteção social. Muitas delas sofrem múltiplas formas de discriminação. A reportagem com Felipe de Carvalho, da ONU News. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, lançou na última sexta-feira um relatório defendendo mais garantias de direitos trabalhistas e proteção social para trabalhadoras domésticas. A OIT estima que as mulheres representam 3/4 dos 75,6 milhões de trabalhadores domésticos em todo o mundo. Dada a presença majoritária feminina, a garantia de direitos no setor de serviços domésticos é fundamental para a conquista da igualdade de gênero. Mesmo quando contados apenas os empregados diretamente pelas famílias, os trabalhadores domésticos representam pelo menos 25% de todas as pessoas remuneradas na área de cuidados, incluindo enfermeiros, professores, médicos e profissionais de cuidados pessoais. A proporção de trabalhadores domésticos entre os cuidadores, no entanto, é muito maior em países com pouco investimento no setor de cuidados. Segundo a OIT, existe uma demanda global crescente por cuidados pagos, com um número cada vez maior de países enfrentando uma crise assistencialista devido a grandes necessidades de cuidados não satisfeitas e ao envelhecimento da população. No entanto, os trabalhadores domésticos muitas vezes não têm acesso aos direitos laborais e à proteção social, nem a direitos de prestação de cuidados e serviços para si próprios e para as suas famílias, como proteção à maternidade, abono de família, cuidados infantis e serviços de cuidados continuados. Essas lacunas na proteção e no acesso aos serviços são mais acentuadas entre as trabalhadoras domésticas, que enfrentam múltiplas formas de discriminação, com base no status migratório e na origem étnica ou indígena. Para garantir que esse grupo usufrua de condições laborais decentes, a OIT recomenda sua inclusão como prestadoras de cuidados nas políticas nacionais e como beneficiárias dos sistemas de seguridade social. A agência estima que até 2030, 1,9 bilhão de crianças com menos de 15 anos e 200 milhões de idosos com idade igual ou superior à expectativa de vida saudável precisarão de cuidados. Isso representa um aumento combinado de 200 milhões de pessoas em comparação com 2015. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. A União Europeia ativou o mecanismo de proteção civil para garantir um fornecimento estável e significativo de apoio humanitário à faixa de Gaza, dados os ataques de Israel, anunciou a presidente da Comissão Europeia. Von der Leyen deu esta garantia na sessão plenária do Parlamento Europeu na cidade francesa de Estrasburgo, enquanto um navio que saiu do Chipre vai a caminho do norte de Gaza com 200 toneladas de ajuda. As organizações dizem que é quase impossível entregar ajuda em grande parte do território devido às restrições israelitas, às hostilidades em curso e ao colapso da lei e da ordem depois da força policial dirigida pelo Hamas ter desaparecido em grande parte das ruas. A guerra já matou mais de 30 mil palestinianos e expulsou cerca de 80% dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza das suas residências. A finalizar, em Portugal, após as eleições legislativas de domingo, o Presidente da República começou hoje a ouvir os partidos e coligações que elegeram deputados, um processo de auscultação que se inicia com o PAN e termina no dia 20 com a Aliança Democrática AD. O líder do Chega, André Ventura, está à espera de um sinal para negociar com a Aliança Democrática um acordo para permitir um governo da minoria encabeçado por Luís Montenegro. Ontem à noite, na TVI, o representante da terceira força política que elegeu 48 deputados assume que ainda não falou com Montenegro e espera e apenas enviou uma mensagem escrita de parabéns ao vencedor das eleições em Portugal. No entanto, André Ventura revela que está a fazer tudo para conseguir um acordo com o PSD. Diz ainda que, se não conseguir negociações, vai chumbar o orçamento. Fica bem, boa tarde. Às 13, Humberto Santos com o Jornal da Tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia.